15 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 15. Você que é novo no canal, nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023. O propósito de Provérbios é adquirir sabedoria. O livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão com o propósito de trazer sabedoria e experiência para aqueles que são inexperientes, trazer entendimento e prudência para aqueles que são simples, para que possam tomar boas decisões em todas as áreas da sua vida. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você meditar em um capítulo por dia, você consegue ler Provérbios todos os meses. Tem um livro que fala que quem medita em Provérbios todos os meses e aplica o que estuda, tem melhores decisões depois de 2 anos, fazendo isso todos os meses. E quem faz isso durante 5 anos, todos os meses, prospera em tudo aquilo que faz. Lembre-se que um ano tem 12 meses. Se você faz a leitura de Provérbios mensalmente, em um ano, você leu e aplicou 12 vezes os ensinamentos. Cada vez que você lê e aplica, mais perfeito você vai ficando. Então, se você lê Provérbios durante 5 anos, todos os meses, você aperfeiçoou 60 vezes cada um dos pontos que Provérbios, cada capítulo de Provérbios apresenta, e isso certamente traz prosperidade para aqueles que seguem nesse propósito. Então hoje nós vamos ler Provérbios 15, e Provérbios 15 é um capítulo que tem como ponto principal a forma como você fala com as pessoas, como você apresenta as suas ideias, como você se relaciona no dia a dia com as pessoas através da sua comunicação. Então o versículo 1 fala: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Quando você tem que dar uma resposta para um familiar seu, para o seu filho, para o seu colaborador, para o seu sócio, para o seu colega de trabalho, para o guarda de trânsito, quando você é abordado em uma blitz, como é que você responde à pessoa? A resposta delicada acalma o furor. Se o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu sócio, o seu colega, o seu irmão de igreja está com fúria, magoado, machucado, pensando que tem razão, que as coisas tinham que ser feitas do jeito dele, do jeito dela, e você sabe que você está certo, você sabe que você está certa. Se você dá uma resposta grosseira, dizendo você é que está errado, porque é assim, 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 você até pode ter razão, mas você perde a razão quando você dá uma resposta grosseira e uma resposta que diminui o outro. Então, a resposta delicada acalma o furor. Encontrei uma pessoa que esses dias recebeu 4 multas de trânsito. O que aconteceu? Ele estava dirigindo o veículo, passou por uma blitz e o policial pediu os documentos dele de uma forma ríspida. Ele já não gostou e já disse que o policial era mal educado, então o policial aplicou 4 multas nele. Então veja que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira,
aumenta a raiva, aumenta a discussão. Quando você está muito alterado e você tem que tratar a respeito de um assunto que é sério, espere, pense, medite como você vai falar. Avalie antes de falar com a pessoa. Você sabe como essa pessoa é, qual o jeito dela. Pense como eu vou falar isso aqui. Pense, espere o momento certo para que você possa ter uma conversa tranquila. Se você precisar, chame alguém que possa ser o mediador. Se você tem uma conversa difícil com seu filho, com a sua filha, peça ajuda para sua esposa, peça ajuda para o seu marido, peça ajuda de repente para que um dos filhos, que é mais amigo desse seu filho, possa intermediar a conversa. Na conversa com sócios, com negócios, com contratos, procure o auxílio de um mediador, de um conciliador, de talvez um advogado que possa intermediar a conversa. Mas pense antes de agir com fúria, com desrespeito, com desprezo, com desconsideração, com gritarias, porque isso só vai aumentar a raiva e vai levar a prejuízos emocionais, financeiros e nos seus relacionamentos. Versículo 2: As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. Versículo 3: Afaste-se dos tolos. O versículo 2: Pessoas que só dizem bobagens, não querem aprender, não querem a sabedoria, não querem o conhecimento, acabam atrapalhando você. Andar todos os dias com pessoas que são tolas, em algum momento você vai ser influenciado por alguma opinião dessa pessoa, que vai fazer você tropeçar. Versículo 3: O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Versículo 3 fala a respeito da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Esse é um atributo de Deus. Deus tem vários atributos. Ele é eterno, ele é onipresente, está presente em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre a terra. Ele é benigno, ele sempre faz o bem. Ele é justo, o que significa que ele também aplica os castigos para aquilo que fazemos. Ele é benigno, ele quer sempre fazer o bem. E é por isso que ele também é justo, porque quando falhamos, quando erramos, precisamos ser corrigidos para encontrarmos o caminho do bem. Se ele não pune e não castiga, ele não seria benigno. Só aquele que é mau com o seu filho não corrige o seu filho, permitindo que ele cresça no erro e depois receba os castigos quando estiver vivendo a sua própria vida. Mas Deus é benigno, por isso ele também é justo. Ele aplica os castigos quando nós erramos, para o nosso bem. Esses são apenas alguns dos atributos de Deus. Tem muitos mais atributos. Ele é misericordioso. A palavra misericórdia vem de miséria e cordes. Cordes quer dizer coração. E miséria significa pobreza, significa incapacidade. Então, apesar da nossa miséria, das nossas fraquezas, das nossas ações que são desprezíveis, Deus nos recebe com o seu coração, com o seu cordes. A palavra misericórdia é
receber com o coração, apesar das misérias. Então Deus, ele é misericordioso. Ele nos perdoa, ele nos ama, apesar das nossas misérias. Esse é mais um atributo de Deus. Então, o versículo 3 fala que o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Isso significa, ele é onipresente. Ele vê tudo o que acontece. O Salmo 139 fala que se eu subir até os céus, o Senhor ali está. Se eu descer até as profundezas da terra, tu também ali estás. Se eu for para a escuridão e as trevas, tu também ali estás. Então o Senhor está em toda parte. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele é onipresente. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Ele também é juiz. Ele é benigno, e é porque ele é benigno, porque ele faz o bem, que ele aplica o castigo aos que fazem o mal, para que os bons vejam e se alegrem de saber que Deus realmente é justo e recompensará aquilo que fazem de bom. Versículo 4: As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Veja que o capítulo 15 de Provérbios, ele destaca aquilo que nós falamos, como falamos. No versículo 1, ele fala sobre o valor da resposta delicada. Fala que a palavra dura aumenta a raiva, desperta a ira, a raiva das pessoas. O versículo 4 fala: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quais são as palavras que você escuta das pessoas ao seu redor? E quais são as palavras que você fala para as pessoas ao seu redor? E quais são as palavras que você fala para você mesmo, para você mesma? Tem pessoas que se maltratam. Elas olham no espelho e elas falam: eu sou muito feio, eu sou muito burro, eu sou muito incapaz, eu não consigo fazer isso, eu não nasci naquela família, eu nasci em um lugar terrível, eu nasci para não dar certo. Essas são palavras cruéis. Se você fala essas palavras para você mesmo, para você mesma, você está se maltratando, está sendo cruel. Isso desanima você. Pare de usar essas palavras cruéis. Aquilo que você fala, aquilo que você escuta, exerce uma influência química no seu cérebro. Na questão química cerebral, você vai começar a se abater, a se sentir triste, a se sentir abatido, a se sentir abatida. Então, mude as suas palavras. O versículo 4: as palavras bondosas nos dão vida nova. Experimente declarar a palavra de Deus. Pegue o livro dos Salmos. Comece a ler o livro de Salmos. Medite todos os dias nos Salmos. Você sabia que o livro de Salmos é um livro que traz uma porta de oportunidade para aprofundar o relacionamento com Deus? Se você ler um salmo por dia, você tem 150 dias de relacionamento com Deus. O livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 salmos. Se você ler todos os dias Provérbios e um salmo por dia, você vai crescer no conhecimento pela leitura de Provérbios e crescer no relacionamento com Deus, na questão espiritual, porque o livro de Salmos é um livro que foi escrito por vários autores diferentes que passaram por várias situações específicas de
angústia, depressão, doença, alegria, dúvida, incerteza, sentimento de solidão, e todos eles escreveram desses momentos aquilo que passaram e como venceram essas dificuldades, aprofundando o relacionamento com Deus. Então, o rei Davi escreveu o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele estava cuidando do rebanho do seu pai, e a Bíblia conta que certa vez apareceu um leão, ele matou o leão. Outra vez apareceu um urso, ele matou o urso. Mais tarde, apareceu o gigante Golias desafiando a nação de Israel. E como ele já tinha, pela força do Senhor, matado um leão e matado um urso, ele era muito jovem e ele teve coragem de enfrentar o gigante. Ele teve experiências com Deus, mas ele confiava em Deus e ele dizia: o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Ele acreditava no Senhor. Ele disse: o Senhor vai me dar a força que eu preciso, vai me dar o consolo que eu preciso, vai me dar a paz que eu preciso, vai me dar a inteligência que eu preciso, vai me dar o conhecimento que eu preciso. Quando eu fizer a minha parte e me dedicar ao estudo, eu vou receber inteligência de Deus e vou conseguir aquilo que é impossível aos meus olhos. Diga palavras bondosas. As palavras bondosas nos dão vida nova. Porém, as palavras cruéis desanimam a gente. Diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fale o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está comigo, como que eu não vou dar certo? Lembre de Gênesis 1, 26. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você carrega uma parte da glória de Deus em você. Então, quando alguém quiser dizer uma palavra cruel para você, você não é ninguém, você não é nada, esse sonho é muito grande para você. Não aceite essas palavras. Lembre, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lembre, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Foi Deus que me criou. Ele está comigo. Lembre que o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Lembre desse versículo 3 para lembrar que o Senhor está me observando. Ele está me vendo agora. Então, Ele está cuidando de mim. O Salmo 17, verso 8 fala: Ele cuida dos seus filhos, como a menina do seu olho. Deus está cuidando de você. Rejeite toda palavra de desânimo contra você, mas não seja seu inimigo, não seja sua inimiga. Às vezes, nem são os outros que falam palavras ruins para nós. Nós mesmos dizemos palavras negativas sobre nós mesmos. Não faça isso. Lembre, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me amou e enviou Jesus para morrer pela minha vida, para me dar a salvação. Deus cuida de mim. Ele me guarda em todo momento. Ele é o meu escudo, Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação,
Ele é o que me dá capacidade, sabedoria, conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento, prudência. Ele é o que cuida dos meus passos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus está operando na minha vida, quem pode dizer que não? Diga palavras boas a seu respeito e também diga palavras boas para corrigir o que você precisa corrigir. Faça perguntas para você mesmo, para você mesma. Por que eu vou beber hoje? Por que eu vou fumar esse cigarro para estragar o meu próprio pulmão, o meu próprio corpo? Por que eu vou comer em excesso? Por que eu vou ficar ansioso, me preocupando com o futuro? Por que eu vou continuar lembrando dessa pessoa que me fez o mal e não vou liberar o perdão e deixa essa pessoa seguir a vida dela em paz e eu vou seguir a minha vida em paz? Faça perguntas para você mesmo, para você mesma, a respeito das coisas que estão atrapalhando a sua vida. Por que continuar assim? Versículo 5. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. O pai aqui pode ser o padrasto, pode ser o pastor, pode ser o tio, pode ser a mãe, aqueles que foram educados apenas pela mãe. O versículo 5 fala: respeite o que as pessoas que cuidaram de você, as pessoas que amam você falam para você. Quem despreza o que o pai ensina é tolo. O pai aqui é Deus em primeiro lugar. Se você despreza a palavra de Deus, que é o que o Deus Pai nos ensina, você está sendo tolo. Escute a palavra de Deus. A palavra de Deus traz os ensinamentos do nosso Pai eterno. E também escute os conselhos do seu pai, das pessoas que amam você, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, a sua avó, o seu pastor. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Ah, mas o meu pai faz coisas erradas. Então, se o seu pai faz coisas erradas e você sabe, escute o que Deus Pai fala. Antes dos conselhos do nosso pai terreno, que pode ser a nossa mãe, o nosso tio, pode ser o avô, a avó, ou algum padrasto ou madrasta, a palavra de Deus prevalece sobre qualquer ensinamento que seja contrário à palavra de Deus. Versículo 6. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Então, seja honesto, faça sempre a coisa certa. Aquele que sonega impostos pode ter até um lucro maior, mas depois vai ter dificuldades com a Receita Federal. Aquele que ganha o seu lucro pelo furto, pelo crime, pela corrupção, pelo suborno, pode ter um lucro, mas depois acaba passando por dificuldades com a justiça. Então, aquele que faz a coisa direita tem muita prosperidade com segurança. Versículo 7. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Versículo 7 repete o versículo 2. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O versículo 7 repete o versículo 2. Quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Então fuja dos tolos, para que você não receba nenhuma influência de uma opinião errada e venha tropeçar. Cuide do seu ambiente, das pessoas que cercam você. Se você se cerca de tolos, você acabará sendo tolo. Veja o que diz Provérbios 13. Provérbios 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Por que que Provérbios 13, 20 fala isso?
nós somos influenciados pelas opiniões das pessoas que se relacionam conosco. Se você anda com sábios, você vai receber ideias sábias. Se você anda com os tolos, você vai escutar opiniões e em algum momento você vai seguir aquela opinião e você vai acabar mal. Então, Provérbios 15, no versículo 7 fala: quando os sábios falam, eles espalham conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. 8. O Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Nós lemos Provérbios capítulo 7, onde fala que uma mulher que era casada saía pelas ruas, ora nas praças, ora nas ruas, ora nas esquinas, procurando sempre algum jovem para se deitar. E lá em Provérbios 7, nós vemos que quando ela encontra um jovem, veja aqui, Provérbios capítulo 7, ela encontra um jovem, e aí, veja que o versículo 13, ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou, então com um olhar atrevido ela disse, versículo 14, paguei hoje os meus votos, e a carne da oferta de paz está comigo. O que ela está falando aqui? Ela procurou o jovem, abraçou, beijou e disse, eu paguei os meus votos, e a carne da oferta e a carne da paz está comigo, significa, ela foi até o templo, fez um sacrifício para Deus, pedindo perdão dos seus pecados. E ela disse para o jovem, eu já estou com a minha vida com Deus correta. E aí o versículo 15 ela fala, por isso eu saí procurando você, eu queria encontrá-lo e você está aqui. E aí ela faz uma proposta de adultério. 16, eu já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17, eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18, venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. 19, o meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. 20, levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. 21, assim ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. O texto de Provérbios 7, que nós lemos aqui, fala de uma mulher que fala que tem relação com Deus, que pagou os seus votos, as suas ofertas, que fez sacrifício a Deus. Mas aqui em Provérbios 15, nós vemos aqui no versículo 8, o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Como nós falamos aqui, Provérbios 15, ele fala sobre aquilo que nós falamos. Então aqui o versículo 8 é Deus escuta as orações daqueles que fazem a vontade dele. Ele detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Outro sacrifício que os maus lhe oferecem é daquele que não perdoa. Você pode pensar assim, aquela pessoa me fez muito mal, ela não merece o meu perdão. Só que o perdão só é dado e só deve ser oferecido para quem não merece. Porque a pessoa que faz o mal para você, ela já mostra que não levou você em consideração. Ela não levou em consideração os seus sentimentos, os seus direitos, que você é uma pessoa de valor. Por isso que ela fez o mal para você. Então só o fato dela fazer isso já mostra que ela não merecia o perdão. Mas nós também não merecíamos o perdão que Deus deu para nós. E mesmo assim, Deus deu o perdão para nós. Então, da mesma forma como Deus não ficou olhando os nossos defeitos para nos dar o perdão, Ele também nos disse para perdoar os outros.
Então, aquele que não perdoa, por que eu estou falando aqui do perdão? Porque Jesus, quando viu as pessoas dando as ofertas, disse certa vez para os discípulos: se você for dar oferta no altar e lembrar que tem alguma mágoa no coração em relação a alguém, deixa a oferta, reconcilia com o seu irmão primeiro. Depois você volta, pega a oferta e oferece a Deus. Então o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem. Se você não perdoa, você está sendo mau. Porque você está carregando a mágoa no coração. Você vai oferecer 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, tudo que você tem na sua conta bancária. Mas esse sacrifício não vai ser recebido por Deus. Porque Ele quer que você ame. Ele quer que você perdoe. Então o Senhor detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, porém se alegra com a oração dos bons. Os bons perdoam. Os bons honram a palavra de Deus. Versículo 9. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém ama a quem faz o que é direito. Então o Senhor detesta a maneira daquela mulher que nós lemos em Provérbios capítulo 7, que espera o marido fazer uma viagem e depois é infiel. O Senhor detesta a maneira de viver dos maus. O Senhor detesta os que vivem falando mal a respeito da vida dos outros. O Salmo 15 fala assim: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? O Salmo 15 fala assim: aquele que não difama com a sua língua, que não fala mal a respeito do seu próximo, nem aceita peita contra o seu próximo. Ou seja, não aceita que uma outra pessoa fale mal do seu irmão pelas costas. Quando alguém começa a falar mal de uma outra pessoa, aquele que mora no céu não aceita. Ele fala assim: não fale mal de ninguém para mim. Então o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, dos fofoqueiros, dos faladores, dos maldizentes, dos reclamões. Deus detesta aqueles que são ingratos, que não olham que receberam mais um dia de vida para usar o seu dia de vida para produtividade, para fazer coisas boas, mas usam a vida para ficar reclamando, dizendo: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Pare de ser uma pessoa má. Valorize a vida. Peça perdão a Deus se você tem reclamado. Diga a Deus: me perdoa, me ajuda a melhorar, porque o Senhor detesta a maneira de viver dos maus, porém Ele ama a quem faz o que é direito. O que é direito? Entregue o seu espírito, a sua alma e o seu corpo a Deus. Entregue o seu espírito a Deus. Ele deu fôlego de vida a você. Diga a Deus: o meu espírito está conectado com o teu Espírito Santo agora. Eu quero isso para a minha vida. Isso vai fazer com que o Espírito Santo comece a exercer mudança em você. E a sua alma, que envolve os seus pensamentos, os seus desejos e as suas vontades, vão ser transformados. Os seus pensamentos serão pensamentos do céu. Pensamentos que vão fazer você ter desejos de buscar a Deus, de ler a palavra de Deus, de perdoar, de amar, de respeitar o próximo, de correr atrás do seu sucesso, da sua felicidade. Você tem todo o direito de ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. E você tem vida e talentos que Deus deu somente a você para que você consiga alcançar esses objetivos. Você vai ter vontade de não falar mais mal de ninguém, de não reclamar mais e de fazer mais
pela sua própria vida e cuidar da sua própria vida. Versículo 10. Quem abandona o caminho do bem será severamente castigado, e quem odeia ser corrigido morrerá. Dependendo da correção que você recebe, se você não escuta, você pode perder a sua vida. E quem abandona o caminho do bem será severamente castigado. Quem abandona o caminho do correto acaba recebendo castigos terríveis. Quem escolhe o caminho ruim, o caminho do mal, acaba sofrendo as consequências desse caminho. E quem odeia ser corrigido, quem não aceita crítica, quem não recebe conselho, não aceita correção, acaba morrendo. Quantas pessoas escutam: não dirija se você beber? A pessoa vai lá e bebe e acaba perdendo a vida. Provérbios 20 fala que o vinho é escarnecedor, que você não deve nem beber. E a pessoa escuta o conselho, mas ela não escuta, não aceita a correção. Quantas pessoas leem Provérbios 6 que fala: não saia com a mulher do próximo. No dia da vingança, por mais que você multiplique os presentes, ele não receberá. E a pessoa perde a vida porque saiu com a mulher do próximo. Versículo 11. Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? O versículo 11 fala sobre outro atributo de Deus: onisciência. Ele conhece, ele tem ciência de tudo, de todos os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos precisam ser guardados. Jesus disse em Mateus 5 que se você olhar para uma mulher já com pensamentos de adultério, você já adulterou com ela. Então cuide dos seus pensamentos. Em Eclesiastes está escrito assim: não pense mal a respeito do rei, nem mesmo não fale mal, nem mesmo pense isso, porque alguém pode contar a ele. Versículo: os nossos pensamentos, eles são ações. Se você pensa em coisas negativas, você já está agindo sobre você. Pensamentos negativos exercem influência, impactam em como você se sente. Então cuide dos seus pensamentos. Pensamentos são atitudes. Você pode pensar, um pensamento é algo que eu não pego, eu não apalpo. Mas pensamentos são ações. Cuide dos seus pensamentos, assim como você tem que cuidar do que você fala, cuide também do que você pensa. Provérbios, nós já lemos isso, Provérbios no capítulo 4, no versículo 23. Fala assim, Provérbios 4, aqui no versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então tenha cuidado com o que você pensa. Nós sabemos que esse versículo, na Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Essa versão é a que está na Almeida, Revista e Corrigida. Aqui nessa Bíblia que nós estamos lendo nesse mês, que é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na Almeida, Corrigida e Fiel, está escrito: sobre tudo que você deve guardar, sobre tudo que você precisa guardar, que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, porque é dele que procedem as respostas da vida. Na Almeida, Corrigida e Fiel, quando fala de guardar o coração,
fala que você tem que guardar, cuidar dos seus sentimentos, das suas emoções. Então, você precisa guardar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções. Tudo isso impacta na sua vida. Voltando aqui para Provérbios 15, no versículo 11: Se o Senhor sabe o que acontece até mesmo no mundo dos mortos, como poderá alguém esconder dele os seus pensamentos? Cuide dos seus pensamentos. Cuide das suas emoções, dos seus sentimentos. Não guarde rancor. Entrando no campo das emoções. Rancor, ansiedade, pensar muito a respeito do futuro. Confie em Deus. Não tenha pensamentos ansiosos. Pensamentos a respeito de como que vai ser amanhã? Será que Deus vai estar comigo? Isso é pecado. Você está dizendo para Deus que você não tem confiança nele, que você não tem fé nele. Diga: Deus está comigo. O Senhor está comigo agora. Cuide dos seus pensamentos. Não tenha dúvidas a respeito do que Deus pode fazer na sua vida. 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Nós já falamos na leitura de Provérbios 9 que a sabedoria tem 7 colunas: a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, a pessoa que busca sabedoria, ela busca instrução, ela busca informação a respeito de tudo. Depois que ela vai se instruindo, ela vai adquirindo conhecimentos. Com os conhecimentos, ela recebe a oportunidade de pedir conselhos. Tudo que você estuda, em algum momento você tem dúvidas. Então, você pede conselhos para pessoas que têm experiência e resultados positivos naquilo. Como nós dizemos, um solteiro que quer se casar não pede conselho para uma pessoa que se divorciou várias vezes. Ele quer encontrar alguém que tenha um casamento feliz, que sabe como fazer o casamento dar certo, que vai ter conselhos bons para dar. Então, depois dos conselhos, a pessoa usa a inteligência. Ela processa, usa o seu esforço mental para estudar o que ela se instruiu, os conhecimentos e os conselhos. Ela usa o seu esforço próprio, a sua inteligência, e ela adquire entendimento. Com entendimento, a pessoa tem discernimento. O que é discernimento? É clareza. Ela diferencia o que é certo do que é errado, o que é falso do que é verdadeiro, o que é justo do que é injusto, o que é correto do que é incorreto. Ela tem entendimento. Ela tem discernimento. E depois do discernimento, a pessoa tem prudência. Uma pessoa que tem discernimento, ela tem prudência. Ela consegue escolher a melhor resposta para cada situação. Então, versículo 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele acha que sabe tudo. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Ele nunca segue o caminho da sabedoria. Versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O versículo 13 está dizendo assim: viva alegre. Mesmo que você esteja passando por uma situação difícil, force-se a sorrir. Existe uma pesquisa de ciência, de neurociência, que fala que se você está abatido, se você está abatida, se você está triste, mas você vai no espelho e você coloca um sorriso no rosto, de você olhar no seu reflexo com o sorriso, ocorre liberação de hormônios na parte cerebral, na parte química, e o seu corpo começa a reagir para vencer aquela situação difícil. Agora, se a pessoa se deixa abater, ela só piora. Então o versículo 13 diz: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Não se deixe abater. Se você está passando por uma situação difícil, ore. Diga: eu não vou deixar a tristeza me vencer, eu vou falar com Deus. Procure reuniões de oração.
saia de casa, vá para a igreja, ore. Se você não consegue sair de casa, peça ajuda a alguém, para que alguém ligue. Tem muitas igrejas que têm serviços de atendimento por telefone. Não fique parado, deixando que a tristeza te consuma. Versículo 14. Quem é sábio procura aprender. Aqui no versículo 13 ainda. Tenha amigos. É importante que você tenha amigos, porque nesses momentos difíceis você pode telefonar e pedir que eles possam levar você para uma reunião, para um café, para que você possa vencer a tristeza. Veja o que diz Provérbios 18, versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Provérbios 18, versículo 1, é um capítulo que fala sobre o valor das amizades, dos relacionamentos. Você não pode andar sozinho. Ninguém é uma ilha. Quem pensa em se isolar está contra a verdadeira sabedoria. Então, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Tem aquela pessoa que só vai numa reunião, só conversa com alguém, se for para atender o interesse particular dela. Ela nunca está disposta a ajudar os outros, a dar conselhos para os outros, a estender a mão para os outros. Ela só se interessa em conversar com os outros por interesse próprio. Quem é assim rejeita os bons conselhos. Então, ande com pessoas, tenha amigos. Veja Provérbios 17, versículo 17. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, o amigo, ele ama sempre. Na hora da tristeza, quando você tem amigos, na hora da desgraça, ele será o seu irmão. Ele se tornará o seu irmão, ele ajudará você. Tenha amigos. Provérbios capítulo 15, voltando aqui para o versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então a importância dos amigos. 14. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Aquela pessoa que fala, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada. Fuja dessas pessoas. O sábio, ele sempre procura aprender. O livro de Provérbios, um dos objetivos é, se você ler aqui no Provérbios capítulo 1, ele fala sobre os objetivos de Provérbios. Veja aqui, estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Agora veja aqui o versículo 4. O 3. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. 4. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. 5. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Então, um dos objetivos de Provérbios é dar mais sabedoria para os que já são sábios. Então, nunca alguém vai dizer assim, eu já sei tudo. Voltando aqui para Provérbios 15, aqui no versículo 14, quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Nunca nós chegaremos à totalidade da sabedoria. Sempre tem algo novo a aprender. Agora, os tolos, eles acham que depois de um certo conhecimento que eles já sabem tudo. Eles param de aprender. Versículo 15. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Esse versículo 15, ele vai no mesmo caminho do versículo 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. O versículo 15 está dizendo, se você ficar abatido todos os dias, vão ser difíceis para você.
mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. O versículo 15, ele reforça a ideia do versículo 13. Se você tiver alegria, o seu rosto fica mais bonito. Se você tiver alegria, a sua vida será sempre agradável. Então, é você, quando acorda, que toma a decisão de viver na tristeza ou de reagir. Pode ser que alguma coisa esteja deixando você triste, mas reaja. Tome uma atitude. Na verdade, você precisa agir para que o seu dia seja melhor. Procure amigos, como nós falamos ali em Provérbios 18 e em Provérbios 17. Versículo 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. O versículo 16 está dizendo que é melhor você saber que você depende de Deus. O pobre aqui é: eu sei que eu preciso de Deus. Eu sei que eu dependo dele. É melhor ser pobre e temer a Deus, colocar Deus em primeiro lugar em tudo, o Senhor, do que ser rico e infeliz. A maior infelicidade que uma pessoa pode ter é não ter Deus. Ela vai viver essa vida muitas vezes achando que achou tudo, que encontrou tudo, mas quando chegar a sua morte, ela não estará na eternidade com Deus. Jesus, em uma certa feita, disse para os discípulos: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma só vai entrar no reino dos céus se você tiver aceitado a Jesus, se você tiver recebido o perdão dos seus pecados. Por mais que você seja muito rico, você é um pecador. Então, se você tem riquezas nessa vida, mas você não tem ainda a Deus, você ainda não recebeu a Jesus, se você partir hoje, você não entra no reino dos céus. Então o versículo 16 fala: é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor não ter riquezas nessa vida, mas colocar Deus em primeiro lugar, do que ter tudo aquilo que se deseja e não ter a Deus. Porque o pobre que teme a Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, ele tem a provisão diária. A promessa do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, significa que Deus ele dá o pão nosso de cada dia, a veste de cada dia, o calçado de cada dia. O pobre, ele recebe o cuidado de Deus. E no final, quando ele tem a Deus em primeiro lugar, ele herda a vida eterna, o reino de Deus. Isso não quer dizer que Deus quer que os seus filhos sejam pobres e fiquem o tempo todo dependendo dele. Existem filhos de Deus que são muito ricos. Se você seguir as orientações de Provérbios, colocar em prática a busca da sabedoria, a busca do conhecimento e colocar em prática tudo que você aprende sobre como empreender, como investir, como crescer o seu negócio, você pode ser uma pessoa muito rica financeiramente e também ter a Deus. Não é problema nenhum ter muitas riquezas nessa terra, mas o problema está em a pessoa ter muita riqueza e esquecer-se de Deus. Porque para onde vai a sua alma? É esse o sentido do versículo 16. É melhor ser pobre e ficar dependente de Deus, temer a Deus, ter Deus em primeiro lugar, porque você vai receber a provisão do dia a dia. Não faltará aquilo que você necessita e você terá a vida eterna, do que ser uma pessoa que tem tudo além do que precisa, mas não ter a Deus. O infeliz aqui não é no sentido de que a pessoa fica triste, porque tem muitas pessoas que são muito ricas e estão muito contentes e muito satisfeitas com a vida delas, dizendo assim: a vida é ótima, mas elas não percebem que elas são pobres e cegas e nuas. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 3 aqui.
aqui em Apocalipse, no capítulo 3, veja o versículo 14 até o 18. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Aqui, nesse texto, Deus está mandando João escrever uma carta para as pessoas da igreja de Laodiceia. As pessoas da igreja de Laodiceia estavam muito ricas. E veja aqui o que Deus mandou escrever, o João escrever para eles. Versículo 15. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. 16. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. 17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. 18. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Agora o 19. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Então nós vemos aqui que existem pessoas que são ricas e que pensam que pela sua riqueza não precisam de Deus. Eles são o que Deus chama de infelizes, eles não sabem. Veja o 17. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Voltando aqui para Provérbios 15, esse é o momento em que eu faço um convite a você. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você, por mais que tenha muitas riquezas, ainda está no caminho da infelicidade. Se você morrer hoje, para onde a sua alma vai? Então, para que você seja rico, e rico espiritualmente, faça uma oração comigo, aceite a Jesus. Coloque Deus em primeiro lugar. Tema a Deus. Temer a Deus significa ter absoluto respeito por Ele e colocá-lo em primeiro lugar em todas as suas decisões. Comece aceitando a Jesus e reconhecendo que você tem pecados e que você precisa de Deus e que um dia você vai morrer e que a sua alma precisa estar com Deus para que você entre no reino de Deus. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e me recebe, Deus, como seu filho ou como sua filha. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até o fim. Em nome de Jesus, amém. Com essa pequena oração, você recebeu a vida eterna, você recebeu a Jesus, você recebeu o perdão dos seus pecados. Agora, você tem a verdadeira riqueza, a riqueza de Deus. E você pode continuar seguindo a sua vida, sendo honesto, verdadeiro, fiel, fazendo as coisas que agradam a Deus e usando a riqueza que você recebeu para ajudar as pessoas que também precisam de ajuda e pregar o reino de Deus para que outras pessoas recebam a riqueza da eternidade. Vamos prosseguir agora com o versículo 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. Versículo 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Então, o versículo 17 fala a respeito da paz, que é melhor você ter paz
e comer na companhia das pessoas com quem você vai ter paz, do que ter muita carne e ter ódio. O 18 fala sobre a contenda. A pessoa de mau gênio, ela sempre causa problemas, mas a pessoa que tem paciência traz a paz. Lembre de Mateus capítulo 5. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que pacificam, que lutam pela paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. 19. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Então o preguiçoso ele sempre encontra desculpas para não fazer o que tem que ser feito. Versículo 20. O filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho sem juízo despreza sua mãe. O versículo 20 fala sobre valorizar os conselhos das pessoas que amam você. 21. O tolo se diverte com as suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Então veja, o versículo 21 diz o seguinte: o tolo faz o que dá na cabeça dele. Ele fala assim: agora eu quero fazer isso. E ele não pensa, ele faz o que ele quer. O sábio faz o que é certo. Nem sempre é fácil fazer o que é certo, mas o sábio, ele passa por cima da própria vontade e faz o que é correto, porque ele sabe que fazendo o que é certo é que ele vai encontrar a felicidade. Nem sempre é fácil perdoar, mas o sábio perdoa. Nem sempre é fácil abaixar a cabeça quando você está diante de um tolo que fica agindo com grosseria, mas o sábio, ele fica em paz, ele se cala, ele deixa o tolo prevalecer naquele momento, falando todo tipo de bobagens, e o sábio sai de perto. Nem sempre é fácil quando você toma uma fechada no trânsito e você tem razão de você não dizer: ei, dirija de maneira correta. Mas o sábio, ele desvia o caminho e segue em frente. Ele faz o que tem que ser feito. 22. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Já falamos a respeito da importância dos conselhos como coluna da sabedoria em Provérbios 9. Busque conselhos com pessoas com resultados positivos. Versículo 23. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Versículo 24. A pessoa sábia não desce pelo caminho da morte, mas ela sobe pela estrada da vida. Ela escolhe o caminho certo. 25. O Senhor Deus derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. Então Deus protege os que são humildes e Deus derruba os que são arrogantes. 26. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas gosta de palavras bondosas. Mais um versículo falando sobre o que nós falamos. 27. Quem procura ficar rico por meios desonestos, põe a sua família em dificuldades. Quem odeia o suborno, viverá mais. Então aqui, ande no caminho da honestidade. A honestidade traz segurança. Quando você obtém riquezas com honestidade, você sabe que não deve nada a ninguém. Você não deve impostos para a Receita Federal, não deve suborno a ninguém que pode depois te denunciar. Faça as coisas certas, mesmo que demore um pouco mais, mas vai valer a pena pela segurança. 28. As pessoas corretas pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. 29. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. 30. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. 31. Aquele que aceita a repreensão justa andará na companhia dos sábios. 32. Quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção
fica mais sábio. 33. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde é respeitado. Então aqui está a meditação em Provérbios 15. Os últimos versículos falam sobre aceitar a correção. Nós já lemos sobre a importância disso em Provérbios 12, que é importante ter disciplina e aceitar a correção, a crítica, para poder avançar. O 33, ele mostra que nós estamos em um processo. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Como nós falamos, o sábio sempre está aprendendo. O tolo, ele se satisfaz com a sua ignorância. O tolo aprende algumas coisas e pensa, já sei tudo. Mas o sábio, ele entende que está num processo de aprendizagem nessa terra. Ele sempre busca saber, aprender, conhecer, entender para ter prudência nas suas decisões. Que você possa temer ao Senhor e estar nesse processo, sempre aprendendo mais e mais todos os dias, até completar a sua carreira nessa vida, e que você possa dizer como Paulo disse, lá em Timóteo ele escreveu assim, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Então, que você possa todos os dias aprender com Deus, meditando sempre na palavra e completando a sua carreira com fé em Jesus até a eternidade. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela meditação de Provérbios 15, que nos fala muito sobre cuidado com nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Eu peço que o Senhor nos dê palavras bondosas, que nós possamos dizer boas palavras, palavras baseadas na sua palavra, que nos fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que nos fala que operando Deus quem impedirá, que nos fala que o Senhor é a nossa rocha, o nosso escudo, a nossa fortaleza, que nos fala que o Senhor é o nosso consolo quando estamos doentes, que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que ao despertar possamos lembrar de buscar, decidir pela alegria e vencer a tristeza, que possamos ter amigos, irmãos, pessoas que possam trazer alegria, palavras de sabedoria, para que possamos ouvir boas palavras e seguir nesse caminho que o Senhor nos orienta e ter uma vida abençoada, próspera e com felicidade que o Senhor tem para todos os que confiam no Senhor e amam ao Senhor. Que nós possamos estar todos os dias nesse processo, aprendendo e crescendo com o Senhor até o último dia da nossa vida. Assim te agradecemos e louvamos ao Senhor. Dá-nos a sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio, como está escrito em Salmo 90, no versículo 12. Que nós possamos ser ensinados a contar dia a dia, buscando sabedoria, para andarmos sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos. Recebe como teu filho, como tua filha, aqueles que fizeram a oração para recebê-lo hoje. Que eles tenham o teu Espírito Santo e a tua instrução e orientação para encontrarem o caminho certo hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Você que aceitou a Jesus na oração que nós fizemos nessa meditação, procure uma igreja que prega que só Jesus deve receber as suas orações. Não ore para anjo, santo e nenhuma imagem. O Salmo 115 fala que as imagens são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Todos os que os adoram se tornarão como eles, se tornarão como imagens, se tornarão sem vida. Você é filho de Deus. Jesus morreu por nós. Jesus está vivo e intercede por nós. Ore para Jesus, exclusivamente a Ele. Ele ouve e responde às suas orações. O Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo vai falar com você colocando um aperto no coração quando você estiver no caminho errado.
Quando você estiver orando, ele vai falar com você dizendo: siga por esse caminho, meu filho. Faça dessa forma, minha filha. Escute essa pessoa. Veja esse vídeo. Escute aquela palavra. Ele também vai falar com você por meio de sonhos. E ele também pode usar profetas. Pessoas comuns, como eu e você, que têm o dom de Deus de comunicar a palavra de Deus para que você receba uma direção. Tome cuidado com os falsos profetas. Existem pessoas que se fazem passar por profetas para entregar recados supostamente de Deus, mas que não são de Deus. Como saber se uma profecia vem de Deus? O profeta vai dizer algo que você está pedindo a Deus em oração. Segundo, o profeta vai dizer algo que só você sabe. Então, vou dar aqui um exemplo de um pastor que uma vez estava na rua e um profeta veio e disse para ele: você está orando a Deus pedindo uma resposta assim. Deus manda dizer que a resposta é esta. E ele disse: você ora na sua casa e na sua casa, na sua sala tem um tapete dessa cor. Você sempre ora nesse horário e você sempre ora nessa posição. Então aquele pastor, ele recebeu uma palavra que estava relacionada ao que ele estava pedindo a Deus. E ele também recebeu informações que só ele mesmo sabia. O profeta não tinha como saber, a não ser que Deus revelasse a ele. Então, dessa forma, você sabe que a profecia veio de Deus. Desconfie de profetas que falam, que sabem da sua vida, que podem de repente ter recolhido alguma informação a seu respeito e que dizem coisas que você não está pedindo. Você não está pedindo aquilo e a pessoa vem e começa a dizer para você que Deus quer isso ou aquilo para você. Ore a Deus para que Deus confirme para você mesmo ou para você mesma. Então essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém? Amém? Que você continue sempre buscando todos os dias sabedoria de Deus, porque Deus sempre tem mais para aqueles que o buscam todos os dias. Amém e amém e amém.